Olá pessoal, tudo bem? Nesse vídeo eu vou mostrar como que a gente pode configurar um projeto Java para ter suporte à conexão com o banco de dados. Vamos precisar basicamente de importar a biblioteca referente ao driver do sistema gerenciador de banco de dados e utilizar as classes que geram objetos de conexão. Então eu estou aqui com Eclipse, eu estou com o meu ambiente de trabalho vazio, vou fazer todo esse processo a partir do início. Então eu vou criar um projeto Java, eu vou chamar ele de conexão BD, tudo junto. Aí a primeira coisa que eu tenho que fazer é a importação da biblioteca do driver de conexão com o banco de dados. Para fazer isso, eu venho aqui com o botão direito em cima do projeto, vou em propriedades aqui embaixo, e nessas opções eu tenho aqui Java Build Path. Eu vou aqui na guia de bibliotecas, eu vou clicar aqui em adicionar um jar externo. Então eu vou procurar o caminho em que você está com a sua biblioteca armazenada no seu computador. Então vou selecionar essa versão. Eu preparei esse exemplo para trabalhar com o sistema Postgres, então eu vou usar o driver de conexão próprio do Postgres. Então é importante comentar aqui que cada fabricante de sistemas gerenciadores de banco de dados possui os seus próprios drivers de conexão. Geralmente esses drivers ficam disponíveis para download na própria página da fabricante. Agora que eu selecionei o meu arquivo de biblioteca, eu vou clicar em aplicar e fechar. Perceba que apareceu aqui do lado esquerdo do projeto as bibliotecas que estão sendo usadas por esse projeto. Expandindo aqui eu consigo conferir que eu consegui importar com sucesso a referência à biblioteca de conexão com Postgres. Agora eu já posso ir para o desenvolvimento do código. Então aqui eu vou criar um novo pacote, vou chamar de BD e vou criar uma classe para testes. Essa classe vai ter o método main. Aqui eu já posso testar a conexão. A classe responsável por criar uma conexão, ela se chama Driver Manager. Essa classe tem um método estático chamado getConnection. Eu vou usar essa terceira implementação, que exige 3 parâmetros do tipo string. O primeiro parâmetro é a string de conexão com o banco de dados. Então nela eu coloco a informação de qual SGDB eu estou utilizando. Depois eu posso informar em qual computador esse banco de dados está localizado e qual que é o nome propriamente dito do banco de dados. Aí depois eu informo o nome do usuário de banco de dados que eu quero conectar e depois a senha desse usuário. Qual que é o formato da string de conexão? Ela começa assim, JDBC. JDBC é o protocolo de interação com o banco de dados disponível para o Java. 2 pontos. Aqui eu vou colocar o nome do sistema de banco de dados que eu estou utilizando. 2 pontos, barra, barra. Agora o endereço do computador. Se eu tivesse com o computador em rede, eu poderia colocar o IP dessa máquina e se eu precisar utilizar alguma porta diferente, eu utilizaria 2 pontos, o número dessa porta. Como eu estou usando a porta padrão de instalação do Postgres, não vai precisar. E agora barra vai ser o nome do banco de dados que eu quero conectar. Eu vou abrir aqui o meu pgadmin para vocês verem quais bancos existem no meu ambiente. Aqui no pgadmin, veja que eu tenho esses 3 bancos de dados criados nesse servidor. Eu tenho um chamado bancário, outro que é o próprio banco de dados de sistema, que é o Postgres, e eu tenho um banco de dados com meu nome aqui também. Eu vou fazer a conexão nesse banco de dados bancário. Então a string de conexão vai ficar aqui barra bancário. Agora falta eu informar o usuário e a senha. O usuário de banco de dados, ele se chama Postgres, e a senha eu configurei como sysdba. Começou a dar erro, porque esse método getConnection ele pode disparar uma exceção verificada, então eu tenho que colocar esse trecho de código dentro de um bloco try-catch.
E esse método aqui pode provocar um SQL exception. Então aqui eu consigo ver no formato da declaração do método que ele faz um throws na classe SQL exception. Então agora eu coloquei o devido tratamento, posso continuar a testar. E além disso, o getConnection retorna um objeto do tipo connection. Esse objeto vai representar a nossa própria conexão com o banco de dados. A partir desse objeto do tipo connection, eu consigo criar as operações que vão disparar os comandos SQL no banco de dados. Então vou fazer isso daqui, ó. Criei um objeto do tipo connection que recebe o retorno do método getConnection. Se o meu código executar até a linha 14, significa que eu consegui estabelecer a conexão sem nenhum problema. Vamos executar para ver o que acontece. Então, conectado. Eu vou fazer esse código provocar algum erro. Se eu colocar uma senha errada, eu não vou conseguir conectar. Então aqui, ó, eu tenho um erro. Qual que é a mensagem do erro? Falha na autenticação para o usuário com nome Postgre. Se eu manter o usuário e a senha corretas e mudar aqui o nome do banco de dados, então em vez de bancário, vamos supor que eu tive um erro de digitação. E vou mandar conectar, também dá um erro. Fala, ó, banco de dados bancário não existe. Então, para estabelecer a conexão é bastante simples. Recapitulando, eu tenho as seguintes etapas. Eu tenho que adicionar a biblioteca, que representa o driver de conexão com o banco de dados, no projeto. E depois disso, basta eu criar uma conexão usando o método getConnection. Eu só consigo fazer uma operação do banco de dados depois que realmente estou com um programa conectado ao banco de dados. Agora, qual que é uma boa prática que a gente pode fazer? Toda vez que a gente faz uma operação no banco de dados, é interessante que a gente feche a conexão. Então, vamos supor que eu faça a conexão, execute algum comando SQL, depois disso, parei de usar banco de dados, eu faço o fechamento dessa conexão. E só mais uma coisa, também é importante que a gente crie classes específicas para manipulação com banco de dados. Senão toda vez que formos utilizar um banco de dados no nosso projeto, eu terei que ficar declarando sempre a mesma coisa. Então aqui eu vou criar uma classe chamada Connection Factory. Ela vai ser uma fábrica de conexões. Eu vou ter aqui basicamente um método. Vou ter esse método aqui, ó, getConnection. Ele vai retornar um objeto do tipo connection. E agora, vou copiar parte desse código aqui que eu fiz no método main. E aqui a diferença é que eu vou retornar um objeto do tipo connection. E se der erro, eu vou retornar null. Então eu já posso trabalhar com as minhas conexões da seguinte forma. Então toda vez que eu precisar fazer alguma operação do banco de dados, eu já consigo obter a conexão com o banco, chamando o método getConnection da classe ConnectionFactory. Então nos próximos vídeos eu vou mostrar como que podemos executar comandos SQL a partir de uma conexão já criada. Então é isso, bons estudos e um grande abraço.